Guaíba, Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos começando mais uma edição do Guaíba Correio Rural. Hoje é sexta-feira, 10 de outubro de 2025, aniversário dos municípios gaúchos de São Borja, na Barranca do Uruguai, e São Marcos, na Serra Gaúcha. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app atualizou. Baixa agora e abre tua conta. Nosso programa tem Jorge Brum, na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes, a coordenação de central de Guilherme Silveira, reportagens de Geandro Michael, Eduardo Souza, a gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. O aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixa agora mesmo e abre tua conta pelo celular. Tem agro, tô na Guaíba. O assunto de abertura do programa desta sexta é o projeto de lei que busca ampliar o seguro rural aqui no estado. Foi protocolado no Parlamento Gaúcho o projeto de lei que prevê o pagamento pelo governo do estado de parte do prêmio do seguro rural contratado diretamente nas seguradoras. A proposta partiu do deputado Elton Weber, do PSB. Conforme o parlamentar, a sugestão é da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, a FETAG. O foco da redação é a agricultura e a pecuária familiar, especialmente aqueles produtores que são considerados vulneráveis aos efeitos de eventos climáticos extremos. O seguro rural garante proteção contra perdas decorrentes de adversidades como estiagens, geadas, granizos, pragas, doenças e outras situações consideradas fora do controle dos produtores. Elton Weber justifica a proposta. Hoje quem faz seguro rural já tem e pode contar com o apoio do governo federal por meio do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural. Com esse novo projeto, o produtor também poderá ter uma segunda ajuda simultaneamente, agora do governo estadual. Isto é uma grande conquista para quem depende do clima e lida com riscos todos os dias. Precisamos do apoio tanto do governo federal e do estado também, pois nos últimos 5 anos, vários anos com secas, enchentes, e o seguro ficou muito restrito e para muitos agricultores ficaram sem acesso. Conforme o projeto de lei, a subvenção seria concedida por meio de programa a ser criado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado. De acordo com Weber, a proposta respeitaria a legislação vigente sobre o seguro rural. Ainda segundo o deputado do PSB, os objetivos gerais da medida são estimular a adesão ao seguro rural por parte dos pequenos produtores, contribuir para a estabilidade da renda agropecuária, em especial da agricultura familiar, e incentivar a diversificação produtiva e a adoção de tecnologias sustentáveis. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Christian Costa. Obrigado, Christian. E o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior prorrogou por até 5 anos a aplicação do direito antidumping definitivo às importações de alho da China. O órgão de defesa comercial homologou um compromisso de preço que será aplicado às importações. A caixa de 10 quilos do produto não poderá ser vendida por menos de $16,90 para não causar danos aos produtores brasileiros. O preço mínimo estabelecido será reajustado a cada trimestre. O primeiro ajuste será realizado em janeiro de 2026 e determinado pela variação da média do preço ponderado do alho do último trimestre neste ano em relação à média de preços do trimestre anterior. As primeiras investigações de prática de dumping pela China na exportação de alho começaram em 1994. O direito definitivo é aplicado desde 1996, 2 anos após. O dumping é caracterizado pela introdução de um bem no mercado brasileiro a um preço de exportação inferior ao valor normal. E agora a gente fala de olivicultura, a sensorialidade e o uso adequado do azeite extra virgem
foram alguns dos temas abordados em eventos promovidos pelo Ibra Oliva e pelo Conselho Oleícola Internacional em Porto Alegre. O Conselho Oleícola Internacional, o COI, com apoio do Instituto Brasileiro de Olivicultura, o Ibra Oliva, promoveu 2 masterclasses para representantes do varejo e de food services. A proposta foi mostrar aos varejistas e restauranteiros as diferenças sensoriais e qualitativas entre um verdadeiro azeite extra virgem e azeites de qualidade inferior vendidos como extra virgens, bem como discutir o potencial, o uso adequado e o valor agregado do azeite de qualidade. O presidente do Ibra Oliva, Flávio Obino Filho, destacou a passagem do COI, que visitou produtores de oliva em Minas Gerais e São Paulo nos últimos 15 dias, antes de visitar o Olivas no Cais, nos dias 3, 4 e 5 de outubro, no Cais Embarcadeiro, em Porto Alegre. A primeira palestra foi da Coordenadora-Geral de Qualidade Vegetal do Ministério da Agricultura, Helena Pan Ruggeri. Ela referiu o trabalho realizado pelo Ministério no sentido de agilizar o combate à fraude de azeites no Brasil. Na sequência, falou o diretor executivo adjunto do COI, Abderraouf Lajimi. O diretor abordou sobre a estrutura do COI, que engloba 47 países e conta com 21 nações que somam 95% da produção global de azeite. O consumo de azeite dobrou nos últimos 35 anos no mundo. Os Estados Unidos é o maior importador, com 35% das compras externas, seguido pelo Brasil, com 8%. Portugal, Espanha, Argentina e Itália são os principais exportadores para o Brasil. Lajimi destacou que o azeite extra virgem é um produto versátil com muitas qualidades. Por isso, é fundamental saber identificar as características reais do azeite. Outro aspecto levantado por Lajimi foi o avanço tecnológico e técnico na produção de azeitonas e azeites, além das questões ambientais. Depois, foi a vez das pesquisadoras e professoras Susana Matar, da Universidade Católica de Cuyo, na Argentina, e Ana Cláudia Elis, da Universidade da República do Uruguai, que falaram sobre aspectos sensoriais no momento da compra, conceito básico do azeite extra virgem e toda a logística até o produto chegar na gôndola, bem como o cuidado durante todo o processo. Na sequência, os convidados tiveram a oportunidade de avaliar características de olfato e sabor de diferentes azeites. O presidente do Ibra Oliva, Flávio Obino Filho, qualificou as atividades como positivas. O Masterclass do Varejo reuniu aqui os principais players do estado do setor, ou seja, os grandes supermercados estavam aqui, tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais do mundo do azeite, diferenciar o que é um azeite extra virgem, do azeite sem qualidade, entender um pouco desse mercado e do papel que o agente de ponta, o supermercadista, tem no oferecer um produto de qualidade para o seu consumidor. Sobre o ingresso do Brasil no Comitê Oleícola Internacional, o COI, Obino Filho disse que o processo segue em andamento e que há o desejo também do Ministério da Agricultura e ainda dos produtores, e que todo o esforço está sendo feito no sentido, inclusive, com articulações junto ao governo federal e com os deputados federais para tentar viabilizar esse ingresso. A última atividade do Masterclass foi uma degustação de 15 marcas premiadas no concurso internacional Mário Solinas, da agência AgroEffective, Arthur Chagas. Obrigado, Arthur. E o assunto agora é a pecuária de corte. No acumulado de janeiro a setembro deste ano, a China foi o destino da maior parte da produção brasileira de carne bovina. O país asiático importou 53% do total, enquanto os Estados Unidos foram responsáveis por 8% dos embarques, enquanto o México com 4,5%. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, em setembro, o tarifácio americano deslocou parte importante das vendas de carnes bovinas aos americanos rumo à China. A fatia dos Estados Unidos na carne bovina fresca, resfriada ou congelada exportada pelo Brasil caiu de 9% para 2,4% em setembro de 2024 para igual mês deste ano. O da China subiu de 53% para 60%, ou seja, a fatia perdida pelos americanos acabou sendo absorvida pela China. Com isso, o México foi, em setembro, o segundo maior destino da carne bovina brasileira, com 4,2% do mercado. Em setembro de 2024, a participação dos mexicanos era de apenas 2%. E agora a gente fala do mercado de trabalho. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil,
O agro empregou 28 milhões de pessoas no segundo trimestre, um aumento de 0,5% em relação ao trimestre anterior. A assessora técnica da Confederação, Zenaide Rodrigues, destacou, mais uma vez, a participação de pessoas mais qualificadas, além da presença maior das mulheres no campo. Esse desempenho foi impulsionado particularmente pelo crescimento nos segmentos primário, agroserviços e insumos agropecuários. Com o resultado do segundo trimestre, a participação do setor no total de empregos no país foi de 26%. O boletim também chama a atenção para outras questões, como o nível de instrução dos trabalhadores, destacando o aumento no número de trabalhadores com níveis médios e superior em relação à escolaridade, bem como o crescimento da participação das mulheres no mercado de trabalho. E a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria o Cadastro Nacional de Invasões de Propriedades, sejam elas públicas ou privadas. O texto deve seguir para o Senado. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, projeto do deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, que institui o Cadastro Nacional de Invasões de Propriedades, pode seguir para análise do Senado. Pela proposta, devem entrar no banco de dados todos que invadirem propriedades privadas ou públicas. De acordo com a relatora, deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, a Câmara já aprovou um projeto que proíbe invasores de propriedades de receber benefícios sociais e ocupar cargos públicos. Na opinião da parlamentar, o cadastro será importante para que o poder público saiba quem são essas pessoas e possa impedir efetivamente que elas entrem em projetos sociais ou ocupem cargos em órgãos públicos. Nós não podemos esquecer que o MST e outros grupos que invadem usando de violência já invadiram a Embrapa, já invadiram laboratórios de pesquisa, destruindo pesquisas de mais de 15, 20 anos, trazendo um prejuízo incomensurável para o Brasil. Fora todas as invasões das propriedades privadas. Na votação, houve muita polêmica quanto ao mérito da proposta. Os parlamentares contrários, como a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirmam que o real objetivo da medida é criminalizar movimentos sociais. Nós temos aqui movimentos que muitas vezes ocupam territórios absolutamente abandonados, improdutivos, para fazer valer a voz daqueles que querem a democratização da terra e a democratização da propriedade. O que se busca aqui é o que se tenta todas as vezes. Se tentou com a CPI do MST, que em verdade não chegou a canto algum, porque não se pode criminalizar movimentos sociais. Pelo texto aprovado, o cadastro de invasores de terra deverá conter, pelo menos, o endereço do imóvel, a situação da propriedade nos registros de cartório e os nomes dos proprietários ou posseiros. No banco de dados também terá de constar o registro da ocorrência realizado pelas forças de segurança no momento da invasão. A proposta ainda exige regulamentação posterior que poderá determinar a coleta de outras informações. O regulamento também deverá estabelecer as regras e as credenciais de acesso para registro de informações e para consulta ao Cadastro Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Obrigado, Maria. E a saca de arroz no Rio Grande do Sul acumulou queda de quase 8% em setembro, atingindo valores 50% inferiores ao mesmo mês de 2024. A indústria está com margens cada vez mais estreitas e algumas unidades relatam retração de até 50% no faturamento, operando com apenas a metade da capacidade. No varejo se encontra pacotes de 5 quilos de arroz até por R$ 12,00. O valor é considerado insustentável para a indústria e para o produtor. Do lado da oferta, os estoques elevados, estimados em mais de 2.300.000 toneladas, seguem como principal entrave à recuperação do setor. Na lavoura, pouco mais de 10% da área prevista foi semeada, contra 30% no mesmo período do ano passado.
a descapitalização dos arrozeiros e o aumento do risco tem levado muitos a arrendar terras ou migrar para soja, milho e pecuária. Seguiremos falando de arroz depois do intervalo. Em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app atualizou. Baixa agora e abre tua conta. Voltaremos em instantes. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa desta sexta-feira, dia 6 de outubro, com oferecimento do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. O aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixe agora mesmo e abre tua conta pelo celular. Tem agro, tô na Guaíba. No nosso programa da manhã de hoje, a gente vai falar de orizicultura a partir de agora e uma iniciativa do IRGA, Instituto Rio-Grandense do Arroz, a partir do 3º Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fica lá em Camaquã, que desenvolveu uma atividade chamada Caminhos do Arroz, com estudantes da rede de ensino, primeiro lá em Camaquã, depois em São Lourenço do Sul, e olha, foi um sucesso e a gente vai saber mais o que foi desenvolvido, não é? O que as crianças aprenderam durante estes eventos, conversando a partir de agora com o engenheiro agrônomo Marcelo Ferreira Eli, que desenvolveu, né, essa iniciativa Caminhos do Arroz, do campo à mesa. Caro Marcelo, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Bom dia. Olá, bom dia, Sandro, bom dia a todos os ouvintes do programa aí da Rádio Guaíba. É uma satisfação estar com vocês. A satisfação é toda nossa. Como é que foi que surgiu a iniciativa? Foi a partir de uma demanda do Sindicato Rural de Camaquã, é isso? Isso, correto. Durante a Expofeira, né, de Camaquã, que ocorreu em maio, um tempo antes nós fomos convidados ali, instigados pela Comissão Jovem do Sindicato Rural de Camaquã, para fazer uma ação para falar de arroz nas bases, né? Tá. Para as crianças. Então, nós montamos ali, claro que foi em parceria, né, a Comissão Jovem, o Sindicato Rural, o IRGA, nós montamos um roteiro para falar do arroz, do cultivo do arroz desde o início, né, até o consumo. Então, nós montamos uma atividadezinha ali bem interessante que nós distribuímos algumas plantinhas de arroz, semelhante ao que o pessoal faz no colégio ali com grãos de feijão, né? Só que a gente fez uns rolinhos com papel absorvente ali, de teste, para as crianças aprenderem desde o início ali a fazer a germinação da semente, os pontos principais no cultivo de arroz, né? Tipo a época de semeadura, que o arroz é do calor, precisa de umidade, precisa de água, enfim, alguns pontos importantes de forma mais prática, né, e de forma lúdica, porque são crianças, né, e também eles têm que aprender o básico ali. Sim. Aí a gente explicou rapidamente ali todo o processo e concluímos então com um descascamento de arroz, para eles verem que o arroz pode ser consumido in natura, né? Não precisa de tanto processo industrial. Sim. E depois o consumo. Então nós oferecemos bolinho, basicamente foi bolinho de arroz e arroz com leite. Então as crianças conseguiram acompanhar desde o início, né, de uma germinação de semente até o consumo. Então se em algum momento, né, do percurso futuro alguma criança se interessar aí em produzir o seu próprio arroz, é possível. Ou seja, desde o preparo da lavoura até a semeadura, a colheita, descascamento, a industrialização, até chegar no prato. Você fez todo o caminho. Correto, fez todo o caminho, até chegar no prato. Foi bem interessante porque nós estamos acostumados, né, a trabalhar com
transferência de informação, mas principalmente focado em produtores, claro, em adultos. E aí foi a primeira experiência com crianças, né? Claro, sim, a gente mudou um pouquinho para uma forma mais lúdica ali, mas o interessante é que as crianças participam bastante, né? Até mais do que, muitas vezes mais do que os adultos. Olha só. E isso é gratificante. E queira ou não, são crianças, são estudantes dessa região, aí vocês ficam é a planície costeira interna aí, não é? Essa região produtiva, não é? Correto, planície costeira interna da Lagoa dos Patos. Da Lagoa dos Patos, exato. Quer dizer, por mais que, de repente, essa criança, uma dessas crianças, ou enfim, não tenha um familiar na produção, ela, indiretamente, por ser uma região produtiva, ela vai, em algum momento, o arroz vai fazer parte do dia a dia dela se ela continuar morando por aí, não é? Correto. Até no caminho de casa para a escola ou no caminho, em alguma viagem que a criança faça, ela vai encontrar uma lavoura de arroz. E a partir de agora, desse conhecimento, ela vai saber que nessa época do ano, que o arroz inicia a semeadura aí final de setembro, o principal em outubro, então é no momento que nós estamos, e ele é cultivado até março, abril. Então a criançada vai conseguir agora identificar o que é uma lavoura de arroz, né? Quando passa na estrada já vai ver e vai poder acompanhar. Quando vê uma área irrigada, né? Quando vê uma área irrigada, já sabe que... Correto. Quando vê uma área irrigada, já sabe. Nós falamos também, frisamos bastante a parte ambiental, que eu acho que é importante já criar desde a base, né? Claro. Das crianças, mostrar como que é possível fazer uma produção de arroz bem mais de forma natural, porque o arroz ele permite isso, né? A água é o principal nutriente, tanto para nós quanto para as plantas, e ela também permite um controle de plantas daninhas, controle de pragas, enfim, ao longo da lavoura, e assim a gente evita bastante o uso de químicos. Claro. Então essa conscientização inicial aí também é importante para as crianças entenderem como que funciona, né? As crianças aprenderam que o arroz gosta de sol na cabeça e água no pé? Correto. Esse jargão foi utilizado várias vezes, né? Legal, interessante. Que legal. É antigo e é sábio. Vai ser sempre assim, não é? Pois é. E depois de Camaquã, vocês também tiveram na Expofeira de São Lourenço, não é? Correto. Na Expofeira de São Lourenço, inclusive, durou 2 dias, né? Em Camaquã, as atividades foram intensificadas durante um dia, né? Então começamos ali de manhã cedo e foi até de tardezinha. E em São Lourenço a adesão, eu acho que talvez por o pessoal já ter conhecido como foi o trabalho lá em Camaquã, aqui em Camaquã, né? Sim. Em São Lourenço nós tivemos um efetivo maior de crianças, assim, uma quantidade maior de crianças. Então tivemos 2 dias de atividades ali. Praticamente todas as escolas municipais participaram e nós focamos, né, nesse primeiro momento em crianças do fundamental ali de primeira a quarta, quinta série, né? Não pegou crianças maiores, poderia, mas a gente não teria perna para isso, né? Mas pegou mais os pequenininhos, assim, nessa atividade. Perfeito. Olha, sensacional e a iniciativa do IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, junto às crianças lá na zona sul do estado, ali na planície costeira interna. Aí eu acredito que outros municípios também vão se candidatar a receber a equipe do IRGA, porque é intrínseco, né? Faz parte do dia a dia dessas regiões produtoras. A gente tem polos, não é, de arroz aqui no estado, tem planície costeira interna, tem a externa, tem lá na campanha, tem na região central do estado. Quer dizer, o arroz, a gente sabe, né? Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção. Esse ano tivemos aí uma grande safra, uma dificuldade na comercialização, os preços caíram, mas de qualquer maneira tem uma tradição, não é? E essa tradição vai se manter e as nossas crianças, principalmente dessas regiões produtoras, elas precisam saber como é que funciona, não é? Essa atividade que muitas vezes ela sustenta não só, não é, as famílias que produzem, mas toda uma cadeia produtiva, não é, Marcelo? Correto. O cultivo de arroz aqui na nossa região é bem forte, né? Nessa metade sul.
nem tu comentou, 70% do arroz produzido no Brasil, ele é oriundo da nossa região, e o interessante é que as crianças, elas têm um conhecimento básico, assim, no início da fala, porque a gente tentou interagir bastante com as crianças, né, para elas prestarem atenção, porque senão, se ficar só eu falando na frente lá, ela dispersa muito. Então, a gente perguntava ali quem é que já conhecia a lavoura de arroz. Interessante que tem bastante filhos de produtores ou que tem vizinhos. Então, elas percebem, e elas têm um conhecimento básico. Quer dizer que o arroz ele está fazendo parte do roteiro, do dia a dia, assim, de muitos, né? Muitas crianças. E outro fato interessante que eu achei, claro, que não... que as crianças não diziam que queriam trabalhar especificamente com arroz, né? Mas eu achei interessante que grande parte das crianças, elas gostariam, perguntavam, o que vocês querem ser quando crescer, né? E a maioria queria ser agricultor ou pecuarista, enfim, trabalhar no campo. Sim. Então, assim, quase que 40% das crianças, assim, chutando, né, o valor médio, se identificam com essa parte rural. Olha então, isso aí também é outra informação interessante, assim, que eu pesquei de lá. Que bom, excelente. Não é porque a gente via muito essa saída, não é, ou esse êxodo do jovem, né, do meio rural. E que bom que atividades como essa instiguem, não é, a permanência, não é, do jovem no campo. É o futuro do setor da atividade, não é, que vai se fazendo a partir de iniciativas como essa. Excelente. Exatamente, mostra que está sendo o que o produtor rural, né, essa atividade mais rural do interior, assim, está sendo valorizada, né? Porque há tempos atrás a ideia era que o pessoal saísse do campo para ganhar dinheiro, né? E agora o pessoal as crianças já estão pensando em retornar e ficar no campo. Né? Com certeza, tecnologia chegando, né? Com mais acessibilidade, não é? Dando condições, né? De que se faça uma atividade não com uma mão de obra, né? Tão pesada como era, e agora, né, algumas facilidades que tem feito com que o jovem retorne, né, para o campo, ou permaneça no campo. Excelente, muito bom. Quero agradecer ao Marcelo Ferreira Eli, parabenizar pela iniciativa, né, Caminhos do Arroz, não é, do campo à mesa, iniciativa aí que está sendo desenvolvida com jovens estudantes, não é, do ensino fundamental, lá na região da Planície Costeira Interna, uma grande produtora de arroz, e deixar as portas abertas aqui mais uma vez ao IRGA. Muito obrigado, Marcelo, conte com a gente aqui. Tá ok, Sandro, muito obrigado, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, e um bom dia a ti, bom dia a todos os ouvintes aí do teu programa. Um abraço. Um abraço, valeu. Concluímos assim mais uma edição do nosso programa, com oferecimento do Senar Rio Grande do Sul, Força para o Agro, Força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul. O app atualizou, baixa agora e abre tua conta. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e se reencontra amanhã, sábado, às 8h30 da manhã. Grande abraço, até lá e um ótimo fim de semana. Você ouviu Guaíba, Correio Rural.